Gente, o barulho do ventilador tá fazendo muito barulho. Deixa eu tirar esse coisa aqui também. Oi a todos vocês. Vim falar sobre uma coisa bem complicada que tá sendo pra mim. Eu acho que vocês já viram, já acompanharam. Se liga, meu bem. E é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu quero falar o seguinte. Eu tenho depressão. Isso começou da minha infância, de um tempo bem difícil que eu vivi com a minha mãe. Não que eu vivi junto com ela, mas que eu vivi sozinha, por causa de abandono, por causa de me deixar sozinha, me deixar com fome. Nisso eu fui abusada, então tem muitas coisas aí que acarretou. Com 7 anos eu fui morar com meu pai. E nisso eu vivi a melhor infância que eu podia ter vivido na minha vida. Foi tudo muito especial, foi tudo muito lindo pra mim. Meu pai fez papel de pai e mãe. Eu amo meu pai pra mim é meu príncipe, meu rei, meu herói, enfim. E daí eu voltei, eu comecei a sentir falta de ter uma mãe comigo, porque meu pai sempre falava: eu não vou colocar uma mulher dentro de casa para judiar dos meus filhos, no caso seria uma esposa, alguma coisa, uma namorada. Ele sempre falava isso e não estava errado. Só que eu comecei a sentir falta de ter uma mãe do meu lado. Eu menstruei com 10 anos de idade, então nisso eu precisava ter, sim, uma pessoa, uma mulher do meu lado para me ensinar a ser mulher, para me ensinar a ser uma mocinha, para me ensinar o que era certo e errado em questão de mulher. E aí foi até que um belo dia meu pai me deu uma bronca e eu falei assim, e ele falou assim: se você continuar assim, eu vou te mandar para casa da sua mãe. E eu tava sentindo falta de ter mãe. Não era exatamente a minha mãe, porque a minha mãe nunca foi mãe. Então eu peguei e falei assim: pode me mandar, pai, me manda pra casa da minha mãe. E foi o pior arrependimento da minha vida. Foi a pior merda que eu fiz na minha vida. Quando eu vim morar com ela, tudo foi muito diferente, porque ela era da igreja. Eu tinha acabado de comprar roupa, brinco, eu era mocinha, eu tava com uns 12, 13 anos, eu tinha acabado de comprar um monte de roupa, meu pai comprou pra mim e ela simplesmente jogou todas as minhas roupas fora, porque ela dizia que crente não usava aquilo e eu nem entendi o que era ser crente, eu não entendi o que era ser da igreja, eu não entendi o que era ser aquilo. E... ai, gente, desculpa, é meio complicado contar isso. Daí eu, em Mato Grosso, eu treinava futsal, vôlei e handball. Então eu tinha uma vida de esporte bem ativa. Eu era muito ativa, eu brincava na rua, eu brincava na quadra, eu treinava mesmo. Tinha um professor que a gente treinava e tudo. E daí, quando eu cheguei aqui, um belo dia eu fui brincar com as crianças da mesma idade, mesma faixa de idade, na minha rua, em frente à minha casa. E ai, hoje eu dou risada, mas minha mãe chegou e eu não lembro bem se naquele dia ela chegou a me bater. Eu sei que eu escutei poucas e boas, eu escutei muitas coisas, porque crente não brincava, crente não jogava bola, crente não fazia isso, crente não fazia aquilo. E pra mim foi horrível. Porque o que eu senti? Quando eu morava com meu pai, eu brincava, eu jogava bola, eu treinava, eu estudava, eu fazia tudo direitinho. E quando eu cheguei aqui, ela fez com que eu parasse de fazer isso, ela cortou as minhas asas. Eu voava, eu falava: pai, eu posso ir pra praça? Minha filha, pode. 7 horas da noite, 6 horas da tarde, eu quero você em casa. Esse horário eu tava em casa. E eu tinha vida, eu tinha, né, uma coisa legal na minha vida. E ela cortou isso. E minha rotina começou a ser: de manhã arruma a casa, faz almoço. De tarde vai pra escola, à noite vai pra igreja forçada.
sempre forçada. Eu não gostava, não era o meu costume, não era uma coisa que eu queria. E a gente chegou a discutir muito em questão de igreja. Eu estava no conjunto de jovens, eu não era feliz. Eu não era feliz. Eu não estou dizendo que era por causa da igreja, não. Foi pelo que eu vivi com a minha mãe na minha infância. Que ela me abandonou, que ela me deixou com fome, que ela me deixou com um homem que abusou de mim, que ela me deixou jogada na casa dos outros e não queria saber, até que por último ela me abandonou. Esse foi o que acarretou tudo isso que aconteceu comigo. No final de tudo veio essas coisas de que ela cortou as minhas asas, ela não deixava eu fazer o que eu gostava, enfim, tudo isso. Até que eu arrumei um namorado, infelizmente, e ele via como minha mãe me tratava. E uma vez eu falei, mãe, deixa eu limpar a tela do celular. Eu falei, mãe, eu tenho sentimentos. Mãe, eu não sou um robô. Ela falava, cala a boca, para de me responder, que não sei o que isso, que aquilo. Mãe, eu tenho sentimentos. Eu não sou um robô. A senhora tem que me escutar também, a senhora tem que me entender. E ela só mandava eu calar a boca, senão ela ia me bater e tudo mais. E até que eu, com esse namorado, ele falava, vem morar comigo. Olha do jeito que sua mãe te trata, vem morar comigo, vem morar comigo. Até que um certo dia eu discuti com a minha mãe, a gente chegou da igreja, eu briguei com minha mãe porque eu não queria mais estar no conjunto de jovens. E nisso ela veio pra cima de mim para me bater e nesse dia eu revidei, eu errei muito. Assim, não é que eu revidei e fui pra cima dela para bater nela. Eu me defendi, eu não deixava ela me bater. E nisso a minha irmã, Dani, estava presente nesse dia. E daí nesse dia eu arrumei as minhas coisas, dormi na casa da minha tia nessa noite. No outro dia eu peguei as minhas coisas e fui para casa desse namorado, onde vivi 3 anos de um relacionamento abusivo. Por que que eu vivi 3 anos de um relacionamento abusivo? Porque eu não queria voltar para casa da minha mãe, porque eu não queria estar lá, sendo que ela me tratava mal. E era só eu. Os meus irmãos ela trata bem, ela tem um maior carinho, mas comigo sempre foi. Muita gente da minha família fala que desde quando eu era pequena, a minha mãe não cuidava de mim. A minha mãe não me dava carinho, eu era pequena, chorava. E ela falava, tira essa menina de perto de mim. Tira essa menina, faz essa menina chorar. Aí, na psicóloga, eu pensei o seguinte, eu falei com a psicóloga. Eu prefiro pensar que minha mãe, no início, quando eu nasci, teve uma depressão pós-parto. Eu preferi pensar isso. Só que tudo mudou porque depois que eu cresci, nada mudou. Nada mudou. Eu continuei sendo maltratada, tratada como se eu fosse um lixo, como se eu fosse um robô. E acarretou tudo isso. Aí eu lembro também que eu tava na igreja, eu ia na igreja forçada pela minha mãe, igreja evangélica. E eu tive minha primeira crise de ansiedade dentro da igreja. E eu não sabia o que era ansiedade, eu não sabia o que era crise de ansiedade. Eu lá, como é que eu ia saber? Eu com aquela idade. Daí me levaram para casa a primeira vez mesmo. Eu tava numa outra igreja diferente da minha mãe. Me levavam para a igreja, me levaram para casa, aliás. E eu fiquei naquela, meu Deus, eu acho que vai acontecer alguma coisa com meu irmão. Eu tô sentindo meu peito doer. Eu tô chorando, eu tô preocupada com meu irmão. Cadê meu irmão? Eu achava que eu tava pressentindo que ia acontecer alguma coisa com meu irmão. E não era isso. Era crise de ansiedade. Aí eu comecei a ir novamente para a igreja da minha mãe. E daí eu tinha crises e crises e crises de ansiedade. Eles pegaram, me levavam para o hospital nas pressas, porque eu ficava sem ar, meu corpo adormecia, ficava formigando e dava aquela dor no peito, aquele aperto no peito. Eu não sabia o que era ansiedade.
E daí os médicos falaram o seguinte: mãe, leva sua filha para um psicólogo ou para um psiquiatra. Minha mãe olhava para minha cara com uma cara de ódio, de tipo, eu vou te matar. Era assim que ela me olhava. Daí a gente ia para casa e ela falava: isso é falta de orar, isso é falta de ir para a igreja, isso é falta de ler a Bíblia, isso é demônio, isso é... Ela falava várias coisas, mas nunca falava que eu podia ter depressão, ansiedade por tudo que ela mesma fez comigo. Daí várias vezes, não foi só uma vez que isso aconteceu, foram várias vezes. E todas as vezes os médicos falavam: leva ela no psicólogo, leva ela no psiquiatra. E ela falava: você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que ir mais para a igreja, você só tá me passando vergonha. Isso é tudo mentira, isso aí é uma desculpa para você sair da igreja na hora do culto. Para com isso! Obrigada. Ela Desculpa, gente. Ela sempre falava isso. E... ai, meu Deus do céu. Tá, enfim. Saí da casa da minha mãe. Tava num relacionamento abusivo. E nesse mesmo relacionamento eu conheci essa criatura aqui. Que é onde ele vai entrar agora. Deixa eu ir mais... Deixa eu fazer assim, talvez dá pra gente ver melhor. Foi onde eu conheci ele. E foi onde começamos a descobrir tudo o que estava acontecendo comigo. Porque eu ainda tinha crises, eu fico muito agressiva. Muito, 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 muito agressiva mesmo, gente. Quando eu falo que eu fico agressiva, tá dando oi pra você, amor. Aí, Dimara. Eu fico realmente muito agressiva. Eu choro, eu me corto. Eu acho que não dá pra vocês verem, mas eu me corto, sangra até de ser quieta. Mandou dar um cheiro na sede, Mara. Eu choro até de ser chega. Eu sumo, tem dia que eu surto, eu simplesmente saio na rua, o Rodrigo fica louco atrás de mim pra poder me encontrar. E eu tenho muitos pensamentos suicidas, já várias vezes eu quis me matar. E o que acontece? Em 2016 eu comecei a ter as crises mais fortes, mas em 2017 foi que eu realmente tive a certeza, na verdade que eu descobri, porque eu não sabia nem o que era depressão, mas em 2017 foi que eu descobri que eu tinha depressão, porque eu não lembro, eu não sei se você chega a lembrar, mas você tinha falado alguma coisa pra mim, eu mandei, eu acho que você é a merda, abri o portão, saí, fui pra rua, sentei mais ou menos em frente ao postinho aqui da 5. Tem um porco arrotando ali. Voltando, eu sentei ali em frente ao postinho da 5 e eu chorava. Eu chorava tanto, gente, aquele choro desesperado, aquele choro, aquele último choro de falar assim: agora eu vou me matar. Esse é o último choro da minha vida. E eu achava engraçado que passava gente do meu lado e era como se ninguém me visse. Era como se Deus tivesse me colocado invisível para ninguém me ver, para ninguém me tirar dali, para ninguém fazer nada comigo. Passava um monte de gente, nesse horário ainda, voltando do trabalho, indo para um lado para o outro. Era noite, ninguém me via. Ninguém parava para falar assim: meu Deus, essa menina tá chorando igual uma louca, o que tá acontecendo? Não, nem isso aconteceu. Daí, no meu pensamento ficava assim: vai no hospital, vai no hospital, vai no hospital, vai no hospital, vai no hospital. Tudo que eu escutava na minha cabeça: vai no hospital. E daí eu peguei, fiquei relutando, e eu falei: eu vou no hospital. Cheguei lá no hospital, fiz minha ficha, cheguei lá: moça, pelo amor de Deus, e eu chorando: moça, pelo amor de Deus, me ajuda que eu quero matar ela. Quem quer te matar? Eu: não, moça, eu quero me matar, eu quero tirar minha vida, me ajuda. Você é a última solução. A moça: ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Correu pra dentro, lá pra dentro do hospital, numa sala que pacientes não têm acesso.
falou com umas pessoas lá, voltou, me catou pelo braço e me levou lá pra dentro. Nessa hora tinha 2 rapazes lá e esses 2 rapazes eram evangélicos. E eles começaram a conversar comigo, eles oraram por mim, eles conversaram, eles me acalmaram, eles me medicaram. E nesse dia eu tava sem internet, eu tava sem crédito, sem nada. Gente, olha como Deus é maravilhoso. Eu falo em questão da igreja, do que minha mãe fez comigo, mas olha o tanto que Deus não tem nada a ver com isso. Deus é maravilhoso. Eu não tinha crédito, não tinha internet, não tinha nada. No momento em que eles me colocaram na maca para poder me medicar, colocar a medicação para eu me acalmar, do nada eu te mandei mensagem, ou você me mandou e a mensagem recebeu. Foi alguma coisa assim, eu acho que ele mandou mensagem, a mensagem recebeu. E daí eu peguei, ele falou assim, aonde você tá, que você tá com internet? Eu falei, eu tô no hospital. Não sei como teve crédito, teve internet nessa hora. Aí ele foi lá, eu fiquei lá de um dia pra noite, né, que eu dormi lá. No outro dia eu fui pra, como é que é o nome dali perto do postinho? Pro CRAS, pra começar a fazer um tratamento. Comecei, mas ainda não comecei a tomar o medicamento. Logo parei. Crises. Tive crises novamente. Deixa eu virar mais um pouco aqui, que daqui a pouco ele vai aparecer pra falar. Tive muitas crises. Começou tudo de novo, até que em 2018 eu falei, eu não aguento mais. Agora eu vou fazer o tratamento. Foi quando eu comecei a fazer o tratamento lá no postinho do Arapuanga. Daí comecei a ter acompanhamento, comecei a tomar medicação e aí o medicamento que eu tomava era como se tirasse tudo da minha cabeça e colocasse cada um no seu devido lugar. Aí sim, eu comecei a me entender, a ficar bem. Só que eu engravidei. E no que eu engravidei, eu falei, eu vou parar de tomar medicação, senão eu vou matar meu filho. E eu parei de tomar as medicações. Tava feliz, tava alegre. No momento eu fiquei muito assustada, mas depois eu fiquei tão feliz, tão alegre, me mudou tanto, eu fiquei tão esplêndida, tão, enfim. Só que não passou muito, eu perdi meu bebê. Aí foi barra. Foi barra pra mim. Eu ter perdido meu bebê, porque meio que no que eu tava grávida e tinha parado de tomar medicação, era como se o meu bebê estivesse me curando. Como se ele estivesse me ajudando a passar por tudo. E eu sempre falava, eu vou ser a mãe que eu nunca tive. Eu vou cuidar dessa criança como nenhuma mãe nunca cuidou de mim. Só que eu perdi o bebê, Deus sabe o que faz, enfim, eu não posso culpar Deus, Deus sabe o que faz, porque através disso aconteceu outras coisas boas. Então Deus sabe o que faz. Continuei tomando os remédios até que pararam de fazer efeito. E daí começou tudo de novo. Eu surtava, eu ficava agressiva, eu sumia, eu pegava a BR aqui, ó, de Planaltina eu ia parar em Formosa. Praticamente em Formosa, né, amor? De pé. Saía caminhando em Formosa, a ponto de acontecer qualquer coisa. Eu saía de noite, me escondia assim que o povo falava, o Rodrigo, a psicóloga falava, você não tem medo? Eu falei, não, eu era o perigo para as pessoas, porque se uma pessoa se aproximasse de mim, era capaz de eu matar a pessoa e não a pessoa me matar ou fazer mal comigo. Aí tá, comecei a fazer dia 6 de agosto, comecei a entrar em crise, 6 de agosto agora, comecei a entrar em crise novamente. E dessa vez foi uma crise muito pesada, e vocês vão entender o porquê que foi muito pesada.
quando eu entrava em crise, eu chorava e eu ficava pensando, por que minha mãe me abandonou? Por que minha mãe me deixou passar fome, me deixava dentro de casa sozinha? Por que minha mãe me deixou com um homem dentro de casa para abusar de mim? Por que minha mãe fez isso? Por que minha mãe fez aquilo? Eu pensava muito nisso, muito. Só que no dia 6 de agosto, as coisas começaram a ser diferentes. Ao invés de eu ter aquele negócio, aquela tristeza de perguntar o porquê, eu tive sede de vingança. Foi aonde eu implorei, até cachorro que passava na rua eu falava me ajuda. Eu implorei por ajuda, eu implorei por ajuda, porque eu estava planejando matar a minha mãe e depois me matar. E isso é forte, é tenso, é complicado. E daí eu pesquisava, procurava por ajuda, não sabia. Até que o André, que é da loja Viva Beleza Natural, e a esposa dele conseguiram para mim novamente psicóloga ali no postinho de saúde da Arapuanga. Daí eu comecei a fazer, mas ainda continuava, eu comecei a tomar os remédios. E daí deu uma amenizada, eu comecei a ignorar minha mãe mandava mensagem, eu ignorava. Ela mandava, eu tinha... Era assim, era incrível. Quando eu tava melhorando, era o tempo de eu melhorar. Quando eu tava melhorando, esquecendo de tudo, minha mãe, me mandava uma mensagem. Te amo, magrelinha. Porque eu sou magra, ela falava, né? Te amo, magrelinha. E eu surtava. Deixa eu ver. Já eu aceito. Tá? Já eu aceito pra você poder participar. E daí, quando eu tava melhorando, minha mãe me mandava mensagem, te amo, tô com saudade, e eu não respondia. Eu falava qualquer outras coisas, eu mudava de assunto e não respondia. Até que, por final, eu já não tava mais respondendo, e no final, a última vez, que foi essa semana, não foi bem, essa semana agora, ela me mandou uma mensagem, eu entrei em surto por causa dela, porque eu não queria ter contato com ela. Rodrigo foi lá e bloqueou ela. Eu desconfiei que você não queria mexer no telefone. Eu fui lá, peguei o telefone. Aí quando eu vi que era porque ela tinha mandado a mensagem, eu fui lá e bloqueei. Bloqueei mesmo, se for preciso, eu bloqueio da vida dela. Pois é, aí bloqueou. Porque assim, nunca foi mãe. Aí agora, depois de 27 anos, quer vir dar um papel de mãe? Acho que é meio tarde, né, colega? Então tá na hora de você se realizar e sair de perto dela. E deixar ela viver em paz. Ela tem que se perdoar. Aliás, ela tem que perdoar o coraçãozinho dela por essa mágoa. E não perdoar você. Não, e outro detalhe. Uma vez eu fui tentar falar com a minha mãe a respeito disso. O André tá aqui. Eu fui tentar falar com ela a respeito disso e ela simplesmente falou. Quando eu comecei a falar com ela, eu precisava desabafar. Eu ainda preciso colocar tudo pra fora, falar o que aconteceu. 27 anos guardado, né? São 27 anos guardados, são 27 anos de trauma, de tudo isso. Daí, quando eu fui começar a falar com ela, ela simplesmente falou assim, isso é passado, deixa pra lá. E eu fiquei com cara de tacho. E eu fiquei tipo assim, como assim isso é passado, deixa pra lá? Não é bem assim que funciona, é passado pra ela, não pra mim. Eu necessito conversar, eu necessito desabafar. E eu já falei, eu conversei com o Rodrigo, eu falei, o dia que minha mãe inventar de vir na minha casa, eu espero que tenha alguém aqui que fale isso pra ela. Um dia que ela vir na minha casa, eu quero fazer ela sair daqui chorando. Sim, entendi. Eu quero fazer ela sair daqui chorando tanto que eu chorei. Eu quero fazer ela sair aqui com o coração apertado do tanto que eu fiquei. Porque o que eu vivi, gente, o
O que uma criança viveu, eu era apenas uma criança. Eu era uma criança. Hoje quem me dá apoio é Rodrigo, é meu marido. Meu marido me aguenta. Meu marido, amor, vamos comer. Amor, toma o seu remédio. Amor, toma um banho. Porque quando a gente tá depressivo, a gente só quer estar em cima da cama, não quer comer, não quer banhar, não quer tomar remédio, não quer fazer bosta nenhuma. E ele é o que me ajuda. Hoje, se até hoje eu ainda não fiz nada, foi por causa do Rodrigo. Foi por causa do meu marido. Mas eu não sei até quando eu vou aguentar isso. Eu não sei até quando, gente. Por isso que eu tinha colocado que em questão de me internar ou não. Porque eu tô num momento crítico. Eu tô num momento que eu não sei o que fazer, que eu não tô sabendo o que fazer da minha vida, que eu não tô sabendo lidar com as coisas, que eu tô vegetando. Eu fico só dentro de casa, só fico deitada. De vez em quando, nunca pode dizer assim, eu saio, faço alguma coisa, volto para casa. Mas sabe o que é pior de tudo? De você sair? É que quando você sai, eu costumo falar que quem tem depressão é a melhor atriz e o melhor ator que existe na face da Terra. Porque o que acontece? Eu tô um lixo dentro de casa, eu tô uma merda, eu tô me sentindo mal. Só que no momento em que eu saio, eu coloco o meu melhor sorriso, o meu melhor disfarce e saio. E ninguém sabe que eu tenho depressão. Quantos de vocês aqui no meu Instagram sabiam que eu tenho depressão? Quantos de vocês... Quanto de vocês sabia que eu tinha ansiedade, que eu me cortava, que eu surtava, que eu sumia? Eu? Aí agora vamos... O que você comeu que eu tô sentindo cheiro? Carne. Carne. Aí agora brincando, brincadeiras à parte, gente. Agora eu vou entrar na parte da questão do internar. E eu vou deixar o Rodrigo falar por que ele não quer que eu me interne. Vem, amor. Então, o que acontece? A Tati, ela já tem uma imunidade muito baixa, certo? Gente, daqui a pouco deve encerrar porque a bateria tá acabando, viu? Mas relaxa, depois tem mais. A Tati, ela tem imunidade muito baixa, ela adoece muito fácil. Ela tem problemas respiratórios que só eu sei o que são. Então, o que acontece? Eu não quis deixar ela internar, eu bati o pé, briguei com a médica, ele não vai internar. Por quê? Rapidinho. O que acontece? A gente foi no postinho, eles me medicaram, depois eu fui lá pra ver o negócio do meu dente e falar com a psicóloga. E eles viram o estado que eu tava e pediram um exame toxicológico, sendo que eu só tava tomando exatamente os remédios que eles pediram para eu tomar. Aí eles me mandaram pro hospital e foi aonde a médica falou que era para eu me internar, ou que eu poderia me internar, ficar 3 dias lá, para eles me observar e tentar entender o que estava acontecendo comigo, já que eu tava ficando muito dopada. Eu tô assim porque o Rodrigo ele deu uma diminuída nos meus remédios, mas quando eu tô tomando o medicamento mesmo, eu não ando, eu caio, eu fico toda roxa, porque eu bato em tudo, eu caio em tudo, eu preciso de ajuda pra ir no banheiro, eu preciso de ajuda pra comer, eu preciso de ajuda pra tudo. Amor! Então é essa questão que ele tá falando, por isso que ele bateu o pé com a médica. Eu, por mim, eu já tinha ficado os 3 dias lá no hospital internada, mas ele não quis deixar. Agora eu vou deixar com ele. Aí a gente chegou no hospital, a médica avaliou o quadro dela, falou, não, a médica do posto, ela tava te dopando, realmente. São 3 ansiolíticos, todos 3 causam muito sono. Então você não vai dar nada disso pra ela, você vai fazer assim, assim, assim. Aí perguntou pra mim, você acha melhor ela se internar, ficar aqui 3 dias, daqui 3 dias ela vai passar por uma avaliação psicológica, psiquiátrica, aliás, e a gente vai verificar o quadro dela. Eu falei, eu não quero que ela interne. Porque eu bati o pé e fui firme mesmo. A Tati, eu quero. Aí eu falei, doutora, ela quem sabe? Eu quero.
Ela quem sabe, mas eu não vou concordar. Aí ela falou, Ele não deixou. eu quero, eu quero, eu quero. Falei, não vai. Aí a médica falou, não, calma aí, Tati, você não pode responder por você. Quem responde no momento é o seu marido, então Me ferrei. quem responde sou eu. Se ferrou mesmo. Eu não quero, gente. A Tati, ela tem imunidade baixa, como eu já falei. A Tati, ela tava com 52 quilos. Ela tá com 40 quilos. Para de mexer, criança. Ela emagreceu muito. Se a Tati entra para ficar internada numa ala, dentro do Hospital de Planaltina, que já não é aquele luxo, né? Então entra dentro do Hospital de Planaltina, ao lado de uma área do Covid-19, área de isolamento total. Se a Tati pega uma doença, ela morre. Se a Tati pega uma infecção hospitalar, ela morre. Se a Tati pega uma pneumonia, ela morre. Mas de qualquer jeito, se eu não tratar, eu vou morrer. Vamos tratá-la, mas em casa. No momento é em casa. Por que acontece? A situação não tá para brincadeira com essa doença espalhada por aí. Eu conhecendo a minha criazinha como eu conheço, eu não deixo. Porque que acontece? Ela tem a imunidade muito baixa, eu não aceitei. Virei pro médico e falei, quer saber de uma coisa? Já que é eu que apito, eu não quero. Pronto, não, ela não vai se internar. Doutor, o que eu posso fazer com ela em casa? Ela não vai se internar. Então, gente, de lá pra cá eu venho lutando com ela, eu tento conciliar ela com o meu trabalho. E muitas vezes não consigo. Porque às vezes ela tá muito transtornada, então eu tenho que largar o trabalho e ficar com ela. Já falei pra ela que se preciso for, eu vendo meus 2 carros velhos, eu vendo as coisas que a gente tem tudo, mas eu não vou deixar de cuidar dela. Eu vou cuidar dela. A sorte dele é que ele trabalha pra ele mesmo. Então, tipo assim, que nem hoje. Hoje eu passei mal. E eu falei, amor, eu tô passando mal. E ele correu e veio ficar comigo. Entendeu? Então, assim, eu acho que é nessa hora que ela precisa de mim. Certo? Essa tatuagem que eu fiz com o nome dela aqui, ó, não foi em vão, não. Ela é uma pessoa muito importante na minha vida. Foi quem fez eu ser o que eu sou hoje. Então eu devo muito a ela. E eu não vou abandonar a Tati. Eu não vou. Eu vou ficar do lado dela até o final. E esse final eu já falei pra ela que a gente vai rir muito dessa situação. Que a gente vai passar por cima disso. Nós vamos vencer. Graças a Deus tem muita gente ajudando a gente. Correndo atrás de consulta. Outros ajudando com palavras de carinho. Isso é muito bom, que ela precisa muito. É o que eu quero agradecer demais, gente. É por isso que eu falei que... Não sei se eu falei... Mas que eu coloquei nos destaques, porque toda vez que eu estiver triste, eu quero estar lendo cada mensagem que vocês mandaram pra mim. Por isso que eu tô postando todas. Então ela... esses dias também ela não gostou muito do que eu fiz, mas enfim, quem decide sou eu mesmo, né? Então, se ferrou. O que acontece? Ela não tinha contado nada pro pai, não tinha contado nada pra família. E Continua. eu fui lá e contei tudo pra todo mundo. Contei pra todos, contei, Tati, aconteceu isso, liguei pro pai dela, falei, aconteceu isso, isso e isso. E a Tati não tá bem, mostrei a foto que eu tirei dos braços dela cortado. Então a situação dela tá meio... Meu celular descarregou, meu bem. Descarregou completo, eu tava na live, aí descarregou completo. Aí mas no outro Instagram que eu fiz, que é Me Ajude a Viver, tá lá a foto, aquela foto do braço todo cortado, é o meu. É realmente dela. Aí tá. Eu contei pra todo mundo. E expliquei a situação, gente. Eu não tô precisando de ninguém vir dar palpite na minha vida aqui, não. Eu tô precisando de gente pra me ajudar a cuidar da minha esposa. Entendeu? Se não pode ajudar, rala peito, vaza. Mas deixa que quem vai cuidar dela sou eu. Tá? Então o que acontece? Muitos falaram, você devia internar. Você devia... Não é o momento, porque eu sei o que eu tô passando com ela. Eu sei o que ela tá passando. Entendeu? Desculpa. E eu não vou fazer isso com ela porque é uma judiação. É uma judiação. Eu não concordo da Tati se internar. Eu concordo sim, ela tem que fazer um tratamento com um psiquiatra, porque até hoje ela foi medicada por clínico, certo? Então ela tem que passar na mão de um psiquiatra.
Ele vai acertar a dosagem do medicamento dela. E a gente vai trabalhar com um psicólogo, com atividades, com outras coisas. Mas dentro de casa. Não dentro de um hospital psiquiátrico. Minha esposa não tá louca. Ela está depressiva. Diz Não é ele que loucura. não, mas eu acho que eu tô. Não é loucura. É depressão. Então, gente, tem a diferença. Só que tá, o problema é que tá tudo agravado, tudo. Depressão tá agravada, ansiedade tá agravado. Cadê o papel? Tá Lê ali, lá. mas não tem loucura agravada. Então Não, lê o papel. Calma, eu vou pegar. Não, eu pego. Não, você não tá bem não, fica aí. Sentadinho. Você não tá bem pra caminhar não. Se eu levantar, Então, eu caio. o que acontece? Ela tá assim o dia todo. Mas eu tô seguindo recomendações do médico, que ela só toma um medicamento durante o dia e à noite ela toma um ansiolítico para dormir. Fora isso, mais nada durante o dia. A não ser comida e carinho, que é o que eu tô fazendo por ela. É o que eu tô podendo fazer por ela nesse momento. Então, assim, eu sei que eu não sou um marido perfeito, também não tô longe de ser, eu sei que pro céu eu não vou, mas, a não ser pro céu da boca da onça, mas eu vou cuidar dela, assim como ela cuidou de mim. Entendeu, gente? Então eu quero que vocês entendam que não é má vontade de internar a Tati, é porque eu não vejo condições dela para ela ser internada. Então, ela não tem uma saúde boa, ela não tem uma estabilidade. Eu não quero ver minha esposa jogada dentro de um hospital psiquiátrico, eu não quero. Outra eu não coisa. vou ver. E Outra você, deixa eu coisa. terminar, que você já tá falando embolado, fica quietinho. Então, eu amo muito essa mulher. E eu vou cuidar dela enquanto eu puder. Porque isso vai passar. Isso vai passar. A gente vai vencer isso junto. O problema é que... Vai passar. Problema, meu amor, o problema é O porque problema, a gente... amor... Gente, deixa eu explicar o problema. O problema é que minha mente, ela tá tão bagunçada que todo dia eu acordo 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Às vezes eu posso dormir 3 horas da manhã, que 5 horas da manhã eu acordo. Aí o que acontece? 5 horas da manhã eu acordo, aí eu fico... Como eu vou me matar? Corta no pescoço, faca no pescoço. Eu só durmo pelado. Pulando. Quando você falar assim, eu vou me matar, você sobe em cima de mim. Se mata na piroca. Amor, eu tô falando sério. Eu também tô falando Vocês estão sério. vendo? Não, gente, eu é tenho que fazer sério, ela gente. sorrir. É sério, Eu tenho que gente. fazer ela sorrir. Eu fico martelando na minha cabeça. Como eu vou me matar? Isso não é bom. Por isso que quando eu falo que eu quero me internar, gente, é porque eu tô num estado crítico. Porque Tá, o mas deixa eu negócio ler. tá... Paciente, isso é o dentista, Esse viu? é o do dentista. Calma. Deixa eu mostrar. Esse aqui é do dentista. Eu fui pro negócio do dentista e ele escreveu isso. Rodrigo, é ruim pra ler. Paciente com o dente de número 48, Vê pra cá. destruído por cárie e aparentemente É o que nasceu mencionculado. Porque nasceu assim. Paciente acompanhada do esposo com histórico de depressão, quadro se arrasta há 14 anos, teve diagnóstico de depressão há 3 anos, aí toma os medicamentos, que é clonazepam, quetiapina, paciente não totalmente lúcida no momento da consulta, entretanto queixa-se de dor intensa. Está em acompanhamento médico aqui na UBS 5, feito pedido de panorâmica de face para a realização da extração. Solicito avaliação da conduta, atenciosamente, o nome do responsável. Isso foi o dentista. Dentista. O dentista me viu e colocou isso. A clínica médica Que é a própria que me deu... medicou, que me medicou. ela mesma fez esse laudo. Centro de saúde, atendimento de caráter urgente, de urgência. Queixa principal, paciente com histórico de transtorno mental grave, que apresenta sintomas de depressão grave com idealismo suicida, automutilação e sintomas psicóticos. Regular para psiquiatria com classificação vermelha desde outubro de 2020. A letra dela é um pouco difícil de ler. Aguardando, desde 2020. Desde outubro de 2020, aguardando. Compareceu ao UBS na presente data, apresentando estado de catexia, alteração
Alteração de personagem, sinais de Não, confusão no mental personagem não, é. e outros sintomas sugestivos de transtorno por abuso de substâncias tóxicas e dependência. Encaminha-nos para avaliação de urgência hospitalar. Ela colocou aqui como se ela tivesse sido drogada. Mas foi eles quem drogaram. Eu tenho todos aqui, ó. Eles me drogaram, não Cada foi eu. receita dela Gente, que é eu passada, odeio tomar remédio. cada no fundo receita do meu dela que é coração. passada, eu tenho todas as cópias. Todas. Com a saúde dela eu não brinco, não. Eu tenho todas. E Inclusive outra... a primeira eu tenho aqui, ó. Tá? Então, 2018. eu tenho todas. Aqui eu tenho um outro diagnóstico de um outro médico que atendi ela antes. Paciente de 24 anos de idade com tratamento para depressão moderada a grave. Isso aqui em 2018 ele diagnosticou ela assim com transtorno bipolar. Só que o estado dela não foi tratado corretamente. Então, de lá para cá só veio agravando. Bipolar, mas olha aqui, ó. Exatamente, foi isso tem. aqui que eu leio. Com tentativa de autoextermínio, o tratamento, tal, aí aqui ele passou a medicação, nos quais não estão fazendo os efeitos desejados. Já tinha parado de fazer efeito Então, o fluoxetina e o amitriptilina ela foi e o encaminhada para o quiatina. hospital para ela fazer um exame toxicológico, saber se ela estava drogada. Gente, Se deixa eu tava falar uma tomando coisa. a mais, se eu Deixa eu tava falar uma coisa para drogando. vocês. Desde que fiquei sabendo que a Tati tomava fluoxetina, por conta própria, que ela chegou a tomar 4, 5 comprimidos num dia para poder ver se eu surtia efeito, porque de medicamento já não fazia mais efeito, que de lá para cá eu passei a tomar de conta do medicamento da Tati. Sim, e detalhe, eu não tomava essa quantidade de remédio pra me matar, não. O que acontecia? Eu tomava um remédio e eu ficava mais agressiva do que eu já tava, então eu descontava em cima dele, coitado. Esse daqui sofreu o pão que o diabo amassou também. Então, tipo assim, eu ficava mais agressiva. Aí eu tomava um segundo. Não era um atrás do outro. Aí eu tomava um segundo. Vamos dizer que depois de 2 horas que não fez efeito. Aí piorava e eu ficando ruim, ficando ruim. Eu falei, mas que diabo? Tomava mais um e nada. Eu acho que eu já tomei uns 7 remédios de uma vez e não fazia o efeito. Não me deixavam calma. Pelo contrário, já tava fazendo um efeito reverso. Então, o que acontece? Não sei. Eu peguei e passei a tomar de conta da medicação dela. Todo o medicamento dela foi acompanhado por mim, dado por mim, do jeito que o médico passou. Do jeito que o médico passou, sem errar nenhum dia. Não falho um dia com o medicamento da Tati. Se hoje ela tá falando embolado, é prescrição médica. Tá, gente? Eu não faço nada que o médico não me autorize, que não seja autorizado. Minto, desculpa, fiz uma. Por quê? A médica passou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, eu vou resumir. A médica passou Risperidona, que é um ansiolítico forte, de manhã, com 150 miligramas de quiatina. Isso de manhã. À tarde, à noite, mais um risperidona, mais 150 miligramas de quiatina, mais 20 gotas de Rivotril. Eu dei para ela num dia, no outro ela quase não acordou. Dei para ela no segundo ela passou o dia todo dormindo, 24 horas. Eu falei, eu não vou deixar minha esposa assim, ela vai morrer. Ela só vai dormir. Eu vou ter que botar uma calça plástica. E eu nem comia também. Não comia, por isso que Não ia no banheiro e não comia. Então eu falei assim, eu vou reduzir a medicação. Só que eu não sou médico. Então eu não tinha como saber a forma de administrar o medicamento. Mas sabia que aquele excesso estava prejudicando. Então eu cortei. Cortei vários medicamentos. Comecei a dar poucos. Então foi quando surgiu o problema com a mãe, né? Que ficou perturbando até a hora que eu fui lá e bloqueei. E eu fui lá e bloqueei ela. Então, de lá pra cá eu tento administrar o que o médico do hospital do HRP me passou. Que é um comprimido de risperidona pela parte da manhã. E à noite, 5 gotinhas de Rivotril para ela dormir. Gente, eu não tenho interesse nenhum em dopar minha esposa. Eu quero ela acordada, não quero ela dormindo, porque já tem mais de 20 dias que a gente não dá nenhuma.
Então, assim, minha filha, se encontrar um aqui já tá pesado, os mãos já tá calejada. Então, o que acontece? Já tem... eu não tenho interesse nenhum, então eu pego o medicamento, chamo ela, amor, vem aqui, senta aqui na cama, coloco na frente dela, ó, 5 gotinhas. Amor, hoje você quer dormir um pouquinho mais? 10 gotinhas. Isso foi o que a médica me passou, gente. Mas não foi 10, foi 20, né? Não, eu tô falando agora do HRP. Ah, é verdade. Entendeu? E ela falou, Rodrigo, vai administrando dessa forma até ela conseguir o psiquiatra, até vocês conseguirem um psiquiatra, certo? Dessa forma, até conseguir o psiquiatra vai avaliar, vai passar a medicação correta para ela. Então, o que eu fiz? Eu passei a dar dessa forma. Um comprimido de risperidona pela parte da manhã, certo? Eu já acordo com um comprimido na mão para ela. E à noite varia muito do estado em que ela está. A médica falou, se você quem vai avaliar, Rodrigo, se você der 5 gotas de Rivotril para ela, clonazepam, e ela não melhorar, você dá 7, você dá 8, dá 10 gotinhas para ela dormir melhor. Então é isso que eu estou fazendo com ela, entendeu? Mas tudo isso é com ela sabendo, eu não faço nada escondido. E outra, tudo que eu faço é para ver essa mulher bem. E a Tati, ela tem um problema muito grande. Ela não consegue perdoar fácil, devido a esses traumas que ela teve. Então a vida Nem sempre foi confiar difícil para ela, e ela conseguiu se fechar no meu mundo. no mundo dela para não se machucar mais. Então, assim, eu vou continuar cuidando da minha esposa, não vou abandoná-la. O que for preciso fazer, eu vou fazer para ver ela bem. Porque eu acho assim, ninguém merece esse sofrimento. E nem mesmo a pessoa que eu amo, que é quem está do meu lado. Certo, gente? Então, eu acho que se aí tiver alguém que me conheceu antes da Tati, vai saber dizer, vai falar assim, porra, esse cara é outra pessoa, esse cara foi um vitorioso. Mas tudo isso aqui, ó, foi por causa dela. Isso me parte o coração olhar para esse rostinho lindo, ó, e ver ela nessa situação. Eu não quero ver isso nela. Eu gosto de ver aquele sorriso bonito por qual eu me apaixonei. A primeira vez que eu dei uma rosa para ela, que essa bochechinha aqui ficou da cor da rosa, vermelhinho. Entendeu? Então, assim... A outra coisa, gente, eu tô com outro Instagram, que é onde eu tô contando a história, porque eu não quero estar colocando nesse, não quero estar misturando, mas provavelmente é capaz de eu desativar esse. Que é o Ajude-me a Viver. Que é, menina? O que você tá fazendo? O que? Eu tô fazendo nada aí. O que ele fez, gente? O que ele fez, gente? Me conta aí o Você que falou que ele vai fez. desativar seu Instagram, eu não concordo. Tem tanta gente aí que gosta de você, que te admira, que se espelha em você. Você vai fazer isso? Ninguém Não. pode me espelhar, ninguém pode. 5%. Já vamos encerrar, já tá com 5% já tá 5%. ali. Então, no mais é isso. Eu comuniquei a todos para que todos soubessem do que eu tô fazendo com ela. Eu não pedi opinião de certas pessoas que tem. Quem escutar vai ficar sabendo. Quem vê vai saber para quem é. Então eu não pedi a opinião de certas pessoas. Ela tá comigo, eu sou o esposo dela e eu vou cuidar dela. Tá, meu braço por baixo que eu tô suando. E... Nossa, meu perro. E... Que nem eu tava falando, eu fiz o outro Instagram, que Ajude-me a Viver. E fiz também a vaquinha. Volta aqui, aonde você vai, não deixa você sair. E fiz também a vaquinha, gente. O que é a vaquinha? Eu tava pensando muito na questão de me internar. Por isso da vaquinha. Só que abaixa o braço que eu sei que você vai fazer graça. Só que teve muita gente que me mandou mensagem falando sobre o que é internar. E eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, caraca, velho, não é bem o que eu imaginava. Só que a vaquinha vai continuar porque, gente, meus remédios não são baratos. São R$300 a cada 16 dias. Haja fora as dinheiro. Consultas, fora os psicólogos. Fora isso que, tipo assim, uma hora ou outra a gente tá fazendo no postinho de saúde. Só que uma hora ou outra tem outros remédios,
tem psicólogo fora, vai ter que ter o psiquiatra. Eu tenho que correr atrás do quanto antes do psiquiatra. Tem várias outras coisas. A questão do remédio, gente, remédio não é barato. Remédio não é barato. Você pagar 300, quase 400. Isso! 300 quando a gente consegue desconto. Porque se não tiver aqui na farmácia Caratinga, que é parcerona, vamos dizer assim, que eles dão desconto pra gente. Mas se esses remédios não tiverem aqui, a gente tiver aqui pra outra farmácia, ó, vamos ter que vender os rins pra poder comprar os remédios. São muito caros. Você não tem rim, eu tenho, né? Graças a Deus eu tenho. Você não tem, então ferrou, vou ficar sem nenhum. Então, gente, é essa a situação dela. Quem quiser ajudar, nem que seja com uma palavra de carinho, ó, é super não peço bem-vinda. só na vaquinha não, mas também palavras a gente não de tá aqui, apoio. A gente não tá aqui pra pedir só a vaquinha, não. A gente não tá nem pedindo, dá quem quiser. Mas a gente tá pedindo aqui apoio emocional pra ela. Ela precisa disso. Ela precisa saber que vocês também estão se importando com ela. E cada palavra de carinho que ela recebe é bom. É porque também, é um gente... super parceiro nosso que tem também, é o Cláudio, da o pizzaria Cláudio Noite e Dia, né? Sim. Então ele é um cara muito harmonioso, ele traz muita paz pra gente. Ele, o André, a esposa do André. Isso, o André também. O André é outro parceiro. A Jaque também tá me ajudando muito. A Jaque Porqueira, ele fica enchendo o saco dela. Mas é sempre assim, gente. A Rose ontem tava aqui comigo, veio, conversou comigo, então... A Rose também, né? A Rose também foi outra. Obrigado, Rose, pela visita de ontem. E assim, tudo isso faz bem pra ela. Hoje ela acordou um pouquinho, churuquinha. Então assim, a gente tem que estar do lado dela, tem que estar cuidando dela. Eu já botei 2 policiais aqui na porta, aqui, que é meus colados. Tipo assim, gente, teve muita gente que falou assim, Tati, eu sinto falta de você falar assim, bom dia, meu povo, que não sei o que. Gente, eu também sinto falta de ser assim, mas não tá dando. E é isso aí, galera. Vamos encerrar, porque a bateria tá acabando. E por tá com hoje 4%. É só. Por hoje é só. Qualquer dúvida, eu vou colocar a caixinha de perguntas, gente. Qualquer coisa, vocês me perguntam, eu vou responder, nem que for pelo direct, alguma coisa que vocês querem perguntar aí que não quer que eu responda ali, eu respondo pelo direct, tá bom? Então, é isso. Obrigado! Beijo, tchau! Beijo, gente. Obrigada por tudo. Agora deixa eu encerrar, porque aqui eu sempre apoio. Opa! O celular quase caiu. Beijo, gente.